Então, rapaz, nós continuamos falando sobre classificação das constituições, tá certo? E nós vamos falar agora a respeito da classificação das constituições entre rígidas, semirrígidas e flexíveis, tá certo? Como assim, professora? Rígidas, semirrígidas ou flexíveis? Se ela é mais durinha ou se ela é mais maleável? Mais ou menos isso. Mas a partir do que a gente vai analisar isso? Bom, é o seguinte. Na verdade, quando eu falo em classificação da Constituição como rígida, semirrígida ou flexível, eu estou me referindo à possibilidade, à dificuldade que eu tenho de alterar, de modificar os textos das Constituições, certo? De modificar o conteúdo da Constituição. Então, assim, quando a gente cria uma Constituição, quando a gente elabora uma Constituição, a ideia é que essa Constituição seja perene, que essa Constituição seja vigente, né, para sempre, ok? Não é a tua ideia quando você cria uma Constituição, né? Ah, vamos lá, vamos fazer uma revolução, vamos criar um novo Estado. Aí, para criar esse novo Estado, para regulamentar esse novo Estado, nós vamos definir os limites do poder estatal, nós vamos criar direitos fundamentais. Quando você elabora essa Constituição, através do poder constituinte originário, você quer que essa Constituição seja perene, que essa Constituição dure para sempre. Agora, qual que é a questão? Se você mantiver essa Constituição completamente imutável, se você proibir que as futuras gerações façam qualquer alteração, qualquer modificação naquelas escolhas que foram feitas, você pode fragilizar a sua Constituição. Por quê? Porque aí as novas gerações não vão se identificar com o que foi criado e elas vão querer romper com essa Constituição, certo? Então, é preciso que essa Constituição, se você quer que ela dure por muito tempo, ela seja capaz de se adaptar às modificações sociais. Por exemplo, a gente criou a Constituição de 88 e lá estão discriminados os serviços públicos e tudo mais. Agora você pensa comigo, será que em 88 a gente tinha a ideia do que seria, por exemplo, o processo de tecnologia em relação à telefonia celular? A gente tinha ideia do que seria a transformação dos processos em geral em virtude da questão da internet, do processo eletrônico? Será que a gente tinha ideia das relações, das modificações que se dariam às relações interpessoais através da criação das redes sociais, por exemplo? Não, nós não tínhamos ideia disso. Então, esses assuntos, né, não foram tratados na Constituição, ou até, eventualmente, foram tratados de maneira imprópria, porque com a modificação do contexto, né, social, é necessário que seja possível também acontecer a correção, a atualização, a modificação do texto constitucional. Se não for possível, é muito provável que a população deixe de se identificar com aquela Constituição que foi criada e acabe rompendo com ela, acabe não querendo mais aquela Constituição ou acabe não respeitando mais aquela Constituição. Então, nós, quando criamos uma Constituição, precisamos pensar sobre isso. Qual vai ser o procedimento para a atualização, a modificação da Constituição? Vai ser um procedimento mais difícil? Vai ser um procedimento mais fácil? Porque aqui nós ficamos entre duas questões também. Se for muito difícil de modificar a Constituição, ela perde a sua atualidade, ela acaba não sendo respeitada e não sendo mais seguida pela população. Se for muito fácil de modificar a Constituição, ela acaba podendo se desvirtuar, perdendo seu sentido, perdendo a sua essência. Afinal de contas, ela pode ser modificada toda semana num procedimento muito fácil. Então, a análise dessa dificuldade ou facilidade de modificar o texto constitucional é o que nos dá essa classificação das constituições como rígidas, semirrígidas ou flexíveis. Essa classificação ela é dada a partir da comparação do procedimento de modificação da Constituição com o procedimento de modificação das leis em geral. Como assim, professora? A Constituição não é uma lei? Calma lá. Nós temos a Constituição no topo do ordenamento jurídico e abaixo da Constituição as normas que a gente chama infraconstitucionais. Então, por exemplo, Constituição acima e abaixo, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Lei de Falências, enfim, tá? Essas normas que estão abaixo, elas têm um procedimento para quando nós queremos modificá-las. E a Constituição tem um outro procedimento
para a qual, né, quando a gente quer modificar a Constituição. A comparação do procedimento de modificação das normas infraconstitucionais com o procedimento de modificação das normas constitucionais é que vai nos dizer se uma Constituição é rígida, semi-rígida ou flexível. Quando uma Constituição é rígida, quando para você modificar o texto da Constituição é muito mais difícil do que para você modificar um texto de uma norma infraconstitucional. Então, por exemplo, no Brasil, se eu quiser modificar o Código Civil, o que eu preciso? Bom, você vai apresentar um projeto de lei, esse projeto de lei tem que ser aprovado por maioria simples na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e depois ele é sancionado, promulgado pelo Presidente da República. Procedimento simples. Para você alterar a Constituição, você precisa que alguém que tenha possibilidade disso, iniciativa para isso, proponha a emenda constitucional. Essa emenda constitucional tem que passar na Câmara por 2 vezes, tem que ser aprovada por 3/5. Depois vai ao Senado, também tem que ser aprovada 2 vezes, por 3/5. E aí ela vai ser promulgada. Mas ela não vai poder tratar de todos os assuntos. A emenda constitucional, portanto, ela tem um processo, ela não pode ser aprovada, por exemplo, se estiver acontecendo estado de sítio, intervenção federal ou estado de defesa. Então, o que eu pergunto para vocês? Parece mais fácil modificar as normas infraconstitucionais, o Código Civil, ou a Constituição? E você vai me responder, é mais fácil modificar as normas infraconstitucionais. Se é mais fácil modificar as normas infraconstitucionais do que a Constituição, então a nossa Constituição é uma Constituição rígida. A Constituição é rígida porque o procedimento para modificá-la é mais difícil do que o procedimento para modificar uma norma infraconstitucional. E uma Constituição flexível é o quê? É uma Constituição em que o procedimento para modificar a norma infraconstitucional é igual ao procedimento para modificar a norma constitucional. É um procedimento igualmente simples. Se para modificar o Código Civil for o mesmo procedimento que eu utilizo para modificar a Constituição, eu estou diante de uma Constituição flexível. E o que seria o meio entre isso, né? Entre o rígido e o flexível, que aqui nós chamamos de semi-rígida e tem alguns autores que chamam de semi-flexível. É quando parcela da Constituição tem um conteúdo mais difícil de modificar e parcela da Constituição tem um conteúdo mais fácil de modificar. Ou seja, parcela da Constituição eu altero com o mesmo procedimento que eu altero a lei infraconstitucional e parcela da Constituição eu preciso de um procedimento mais difícil para alterar. Então ela seria semi-rígida, porque teria uma parte rígida e uma parte flexível, ou semi-flexível. Então sobre isso, o que você tem que saber? Bom, é preciso atualizar e modificar as constituições para que elas, possam acompanhar o desenvolvimento social, as evoluções tecnológicas e tudo mais. Então, quando o Poder Constituinte originário cria a Constituição, ele já cria as formas pelas quais ela poderá ser alterada. Se essa forma de alteração for mais difícil do que alterar lei infraconstitucional, eu digo que essa Constituição é rígida. Se a forma for a mesma pela qual eu altero a lei infraconstitucional, eu digo que a Constituição é flexível. Se parcela for mais difícil e parcela for igual, parcela for mais difícil do que alterar a lei infraconstitucional e parcela, o procedimento for igual, eu chamo de semi-rígida ou semi-flexível, tá certo? Isso dá muito pano para manga, essa discussão. Tem alguns autores que consideram que a Constituição brasileira ela estaria numa outra classificação ainda, que seria super rígida. Por quê? Porque além de nossa Constituição ser difícil de modificar, de todo o nosso texto constitucional ser mais difícil de modificar do que a lei infraconstitucional, nós temos ainda uma parcela da Constituição que nós chamamos de cláusulas pétreas. E essas cláusulas pétreas, elas não podem de maneira nenhuma ser modificadas, tá certo? Elas não podem de maneira nenhuma ser modificadas, ser abolidas, no caso. Elas não podem de maneira nenhuma ser abolidas. Até é possível alterá-las aqui e ali, desde que essa proposta de alteração não seja tendente a aboli-las, a aniquilá-las.
Por exemplo, quando a gente fala em separação de poderes, quando a gente fala em voto direto, secreto, universal e periódico, quando a gente fala na forma federativa do Estado, quando a gente fala nos direitos individuais, nós estamos falando do que a Constituição considera cláusulas pétreas. Isso nem por procedimento diversificado, nem por procedimento mais difícil, nós podemos abolir. Então, alguns autores ainda, se vocês encontrarem, às vezes pode ser perguntado num concurso para vocês, o que é uma Constituição super rígida, ou se a classificação das Constituições é em rígida, semirrígida, flexível e super rígida, podem marcar, porque tem sim uma parcela expressiva da doutrina que trabalha com essa ideia de Constituição super rígida, que o exemplo principal seria a Constituição brasileira, que além de o texto ser difícil de modificar, mais difícil do que as leis infraconstitucionais, ainda há uma parcela do texto que não pode ser abolida, que não pode ser tocada para ser retirada. Beleza? Esse assunto da questão da atualização, da modificação das normas constitucionais, no Brasil especificamente, eu acho que vale a pena a gente comentar isso, há toda uma crítica em relação ao fato de que a nossa Constituição sofre muitas emendas. Então vocês vão encontrar às vezes o pessoal falando, a Constituição brasileira, ela é muito emendada, ela é praticamente um produto perecível, então significa que ela é uma Constituição flexível? Né? Você pode receber uma pergunta assim no teu concurso. A Constituição brasileira já passou por mais de 60 emendas constitucionais. Isso significa que ela é uma Constituição flexível? Não. Todas essas emendas constitucionais pelas quais a nossa Constituição já passou, elas são feitas através de um procedimento difícil, um procedimento mais difícil do que o de alteração das leis infraconstitucionais. Nossa Constituição, portanto, é rígida, ou ainda para alguns autores, super rígida, mas flexível jamais, tá certo? E o que vai ajudar você a pensar nisso? O fato de que, embora tenham modificações na nossa Constituição feitas por emendas, nós temos essas cláusulas pétreas. A essência da nossa Constituição está nessas cláusulas pétreas que não podem ser abolidas, tá certo? Então isso é bem importante, o fato de ter muita emenda constitucional não significa que a Constituição é flexível, tá? A gente poderia ter uma Constituição que fosse flexível, no sentido de que o procedimento para alterar ela fosse tão simples quanto para alterar a lei infraconstitucional, mas que não tivesse sofrido emenda nenhuma, tá? Então, o fato de ter ou não ter emenda constitucional não torna a Constituição mais ou menos flexível. A ideia de flexibilidade é especificamente em relação ao procedimento. Constituições flexíveis são aquelas que têm um procedimento para modificação fácil. O nosso procedimento para modificação é difícil. E, embora tenha acontecido muitas vezes, ele é um procedimento mais difícil do que o de modificação de lei infraconstitucional. Beleza? Então, falamos da classificação das constituições aqui em rígidas, semirrígidas e flexíveis. E vamos falar da classificação das constituições ainda, nosso último critério aqui de classificação das constituições, como constituições sintéticas ou constituições analíticas. O que é uma constituição sintética? Uma constituição sintética é uma constituição curta, é uma constituição sumária, muitas vezes é chamada assim também, é uma constituição pequena, é uma constituição enxuta. Então, alguns países têm constituições muito curtas, muito enxutas, muito pequenas. Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos da América é sempre utilizada como exemplo aqui. E vai aparecer para vocês em concurso, talvez perguntando diretamente, a Constituição americana, norte-americana, é uma Constituição sintética ou analítica? É sintética. É uma Constituição bem pequenininha, tá certo? Uma Constituição bem pequenininha, tem poucos artigos, sofreu algumas emendas, né, acrescentou desde que foi criada alguns dispositivos, mas é uma Constituição bem pequena, bem sintética, bem enxuta. Diferentemente da Constituição brasileira, por exemplo. A Constituição brasileira está do outro lado da classificação. É uma Constituição analítica. O que significa isso? É uma Constituição prolixa, é uma Constituição longa, é uma Constituição que trata tudo nos mínimos detalhes, é uma Constituição bem específica, que trata muitos e muitos temas. Então, por exemplo, assim, a nossa Constituição,
Isso é interessante a gente comentar, ela trata de organização do Estado, sim, ela trata de direitos fundamentais, sim. Agora, por exemplo, se você for tratar do direito do trabalho, além da Constituição falar que é assegurado o trabalho e tudo mais, de uma maneira genérica, ela esmiuça essa matéria falando sobre hora extra, falando sobre trabalho noturno, falando sobre periculosidade, etc. Além da Constituição falar sobre previdência, ela fala das condições da previdência, do tempo para aposentadoria, do tempo de contribuição. Além da Constituição falar sobre o servidor público, ela fala do concurso público, ela fala da aposentadoria do servidor público. Além da Constituição falar dos direitos fundamentais dos idosos, ela esmiuça como isso deve acontecer. Mesma coisa em relação aos índios. Além dela falar do direito de comunicação, ela fala das concessões de canais televisivos, ela fala das matérias que devem ser abordadas, ela fala das classificações indicativas. Então, a nossa Constituição é uma Constituição muito detalhada, tá? Inclusive, sofre muitas críticas por ser uma Constituição tão detalhada, por esmiuçar tanto os assuntos. E isso, façam essa relação entre o que a gente esse conceito, essa classificação entre sintética e prolixa, com a classificação anterior entre rígida, semirrígida e flexível. E aí eu poderia perguntar para vocês, a nossa Constituição, como uma Constituição prolixa, como uma Constituição analítica, ela vai sofrer mais ou menos emendas? Cri, cri, cri. Logicamente, ela vai sofrer mais emendas, porque ela traz mais assuntos de maneira mais detalhada. E isso faz com que, toda vez que a gente tenha uma modificação social, tecnológica, histórica, enfim, a respeito de um desses assuntos, seja necessário fazer uma emenda constitucional para que a Constituição acompanhe a evolução daquele tema. Como são muitos temas tratados de maneira muito detalhada, sempre é necessário mexer na Constituição. Então vejam, eu quero mexer na idade da aposentadoria, tem que mexer na Constituição. Eu quero mexer na questão trabalhista, tem que mexer na Constituição. Eu quero mexer na carreira do servidor público, na aposentadoria do servidor público, tem que mexer na Constituição. Porque a Constituição trata sobre tudo isso, o que implica que ela sofra também, seja necessário fazer mais emendas nessa Constituição. Talvez se a nossa Constituição fosse mais curta, mais enxuta, mais sintética, nós não faríamos tantas emendas, tá certo? Porque os assuntos seriam mais tratados na legislação infraconstitucional e quando fosse necessário modificar alguma coisa a respeito desses temas, nós modificaríamos na legislação infraconstitucional e não na Constituição propriamente dita, certo? Então é interessante relacionar os conceitos. Outro conceito que a gente pode, outra classificação que a gente pode relacionar com essa classificação sintética e analítica é a ideia da Constituição formal e material. Lembram lá, né? Material formal tem forma de Constituição, material tem conteúdo de Constituição. Será que uma Constituição, quando ela é sintética, ela tem mais normas materialmente constitucionais e quando ela é analítica, ela tem mais normas formalmente constitucionais? Eu afirmaria que sim. A Constituição analítica, que é muito longa, muito extensa, provavelmente, por que ela é tão longa, por que ela é tão extensa? Porque além de tratar das decisões políticas fundamentais daquela comunidade, das normas de conteúdo essencialmente constitucional, ela vai se detalhando, sendo específica, de uma maneira que ela acaba tendo muitas normas que são formalmente constitucionais, estão ali na forma da Constituição, mas não serão materialmente constitucionais, não terão a essência de matérias de Constituição. Definição direta do poder do Estado, definição direta dos direitos fundamentais. Então, fazendo um resumão da questão da classificação das Constituições para vocês. O que podem me perguntar sobre classificação das Constituições? Constituições podem ser outorgadas ou promulgadas, impostas ou criadas de maneira colaborativa com a comunidade. Constituições podem ser escritas ou não escritas, formalizadas num documento, num texto ou vivenciadas a partir da prática dos costumes de uma sociedade. Constituições podem ser formais ou materiais, né? Normas que têm forma de Constituição, normas que têm conteúdo de Constituição. Uma ou outra classificação.
Constituições podem ser rígidas, semirrígidas ou flexíveis. Rígidas, processo mais difícil de modificação do que as normas infraconstitucionais. Flexíveis, processo igual de modificação das normas infraconstitucionais. E semirrígida ou semiflexível, parcela da Constituição mais difícil de modificar, parcela da Constituição modifica pelo mesmo procedimento das normas infraconstitucionais. E ainda, sintética ou analítica. Constituição sintética, aquela Constituição enxuta, aquela Constituição mais sequinha, mais pequenininha, e analítica, prolixa, aquela Constituição mais longa, mais extensa, mais detalhada, beleza? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula a respeito da classificação das constituições. Isso cai muito em concurso. E como que eles fazem para cobrar? Bom, basicamente duas formas. Eles cobram ou tentando te confundir em relação à classificação e o conceito. Então vão te dizer assim, a Constituição promulgada é a Constituição imposta. A Constituição analítica é a Constituição como dos Estados Unidos. E aí você vai perceber que eles estão trocando os conceitos com os títulos para fazer você se confundir, ou mesmo através do pedido de exemplos. Então eles vão te dizer assim, a Constituição Brasileira de 88 é uma Constituição sintética. Não, tá errado. A Constituição Brasileira de 88 é uma Constituição analítica. A Constituição Brasileira de 88, como eu comentei com vocês, tem muitas emendas, então é uma Constituição flexível. Não. A Constituição Brasileira, se a gente pegar isso aqui para dizer o que é a Constituição Brasileira de 88, e muitas vezes eles podem perguntar isso para vocês, eu já te digo de cara, ela é uma Constituição promulgada, criada de maneira colaborativa com a população. É uma Constituição escrita, nós temos um texto, publicado lá no site do Planalto, Diário Oficial, do que é a nossa Constituição. É uma Constituição formal e material, então assim, que contém dentro do seu texto normas que têm conteúdo formal e material e normas que têm conteúdo só formal. Por exemplo, os direitos fundamentais são formais e materiais, a indicação da sede do Colégio Dom Pedro II é somente formal, não é material, É uma Constituição rígida ou super rígida, porque ela tem um procedimento para modificar a Constituição toda, é mais difícil do que para modificar a lei infraconstitucional, e além disso ela tem uma parcela que não pode ser abolida, nem tendente a ser abolida, que é a parte das cláusulas pétreas, e ela é uma Constituição analítica, uma Constituição bem prolixa, bem alongada, bem detalhada. Beleza? Então, sobre classificação das Constituições, é isso. Nós nos encontramos na próxima aula e eu agradeço muito quem ficou aqui até agora e muito obrigada. Até já!